Olá, meu querido amigo aluno, olá, minha querida amiga aluna. Vamos para o nosso vídeo de número 10 do módulo de noções de hardware de computador. Acredito eu que esse vai ser o último vídeo oficial desse módulo, né? Falta terminar alguns conceitos simples, conceitos básicos, além de tudo que a gente já viu, além de barramentos, além de CPU, além dos principais componentes. A gente vai agora para as demais tecnologias, demais conceitos necessários para a gente trabalhar no nosso vídeo número 10. Então, me permita logo, sem muita demora, esse é o vídeo 10 e nós vamos falar sobre Bluetooth, nós vamos falar sobre RAID e nós vamos falar sobre fontes de energia, fontes de alimentação, ok? Esses são os três assuntos desse nosso vídeo. É um vídeo pequeno, acredito eu. Essa camisa não combinou muito bem não, parecendo que eu estou invisível, né? Mas vamos lá. O que é Bluetooth? Bluetooth é uma tecnologia de conexão de dispositivos periféricos sem fio. Então eu posso conectar ao meu computador mouses, teclados, caixas de som, headphones, fone de ouvido, microfone, câmera, webcam mesmo, impressoras. Eu posso conectar ao meu computador, ao meu laptop e ao meu celular diversos dispositivos através de uma conexão sem fio chamada Bluetooth. O mais comum hoje você vê no celular, você pega o seu celular e conecta seu celular, por exemplo, a uma caixa de som para ficar tocando música mais alto, ou pega o seu celular e manda ele parear com um fone de ouvido para você ficar ouvindo, né? Ou com o rádio do carro, né? o som do carro. Tudo isso é possível graças a essa tecnologia chamada Bluetooth. Okay? Então, Bluetooth é uma tecnologia de comunicação sem fio. Um detalhe básico, tá? O termo wireless significa fio sem. Então, assim, a expressão wireless, ela significa sem fio, certo? Sempre significa sem fio. Cuidado com isso. Bluetooth é apenas um dos tipos de comunicação sem fio que existem. Por exemplo, eu estou aqui com um controle remoto. Um controle remoto desses que a gente usa para passar os slides. Por exemplo, ó, passei aqui, certo? Então, a tecnologia desse passador é Bluetooth, certo? Eu tenho um passador que usa tecnologia Bluetooth. Mas existem outros controles remotos que não usam tecnologia Bluetooth, mas mesmo assim são sem fio. Então, a expressão sem fio, em inglês, é wireless. Ok? João, eu também ouvi por aí uma expressão que eles usam muito, Wi-Fi, que é o que você mostrou lá na placa de rede Wi-Fi. É a mesma coisa que o wireless? Não. Wireless significa tudo que é sem fio, certo? Sem fio, ok? Dentro da classificação de wireless, nós temos o Wi-Fi, uma tecnologia própria para redes sem fio, redes de computadores, e nós temos o Bluetooth. O Bluetooth é uma tecnologia também sem fio, mas não para ligar computadores entre si, e sim para ligar dispositivos ao redor de um único computador, certo? Então, o Wi-Fi é para redes LAN, redes locais sem fio, certo? E o Bluetooth é para redes, como nós chamamos, redes PAN, certo? Quando vários dispositivos estão interligados por meio de um único usuário, assim, para um único usuário, para servir a um único usuário, nós temos uma rede PAN, uma rede pessoal. E o fato de ser sem fio faz com que nós usemos a sigla WPAN, que significa Wireless PAN, ou rede pessoal sem fio. Okay? Uma rede pessoal é uma rede de dispositivos eletrônicos que serve a um único usuário. O que o Bluetooth faz é uma PAN, e mais precisamente uma PAN sem fio, logo uma wireless PAN. Ok? O próximo conceito, um conceito usado muito em computadores hoje, assim, não é mais privilégio dos computadores servidores, porque um dia essa tecnologia foi privilégio de computadores servidores, computadores grandes, de grande porte, que é o RAID. O que é RAID? RAID é uma tecnologia disponível nos barramentos de discos que serve para combinar discos. Então, o objetivo dessa tecnologia RAID não é matar baratas ou insetos. O objetivo da tecnologia RAID é combinar discos rígidos, fazer a combinação de discos rígidos, ok? RAID, a sigla, tem no material dizendo o que é a matriz redundante de discos independentes. É o que significa RAID, tem tudo explicado direitinho lá no seu material de apoio desse vídeo, ok? Então vamos lá. A ideia é que vários discos rígidos sejam unidos
ou passem a trabalhar em conjunto como se fossem um único disco para ou obter segurança, e aí eu teria vários discos tendo a mesma cópia dos dados, ou velocidade. Eu posso ter aumento na velocidade de transferência de dados. Eu posso transmitir para gravar no disco mais rapidamente, eu posso ler do disco mais rapidamente. Então, os dois principais objetivos de fazer RAID são esses. Você ou foca na segurança ou foca na velocidade, ok? Então, o RAID funciona dessa maneira. Nós temos a nossa CPU ligada a um circuito chamado controlador de RAID, que é o circuito que vai fazer essa mágica de transformar dois discos em como se fosse um só, certo? Então, nós temos a CPU ligada ao nosso circuito controlador de RAID. Óbvio que esse circuito controlador de RAID provavelmente está no chipset, certo? Provavelmente pertence ao chipset ou pertence a alguma outra parte da placa-mãe, mas está lá na placa-mãe, certo? E aqui nós temos os dois discos ligados. Isso é como o RAID é. Agora, como é que ele faz parecer que ele é? Como é que o Windows enxerga esses dois discos? Olha só, o Windows enxerga como se fosse um só. Então, na verdade, a ilusão que o RAID cria é a seguinte. Aqui nós não temos dois discos físicos, aqui nós temos um único disco. Fisicamente, como vocês viram, nós temos dois. Fisicamente nós temos dois. Certo? Então, aqui, um disco, não, né, João? Um disco, certo? Então, fisicamente, nós temos dois discos, mas o Windows enxerga, depois do tratamento do RAID, o que o RAID faz, na verdade, é transformar esses dois discos em uma única ilusão, um único disco. Então, o Windows vai lá olhar apenas a unidade C, por exemplo, e, na verdade, fisicamente, tem dois discos ali, certo? Qual é o objetivo disso? Bom, depende de como você monta o RAID. Pergunta, olha só, isso é importante. Qual é o objetivo do RAID? Nesse caso, é velocidade ou segurança? Isso depende da montagem. Existem dois tipos de RAID que são importantes para a gente saber. O RAID 0, que é chamado de enfileiramento, stripping, enfileiramento. A função dele é combinar dois ou mais discos, somando suas capacidades. Então, o RAID 0, ele soma as capacidades dos discos. Se eu tenho um disco de 1 tera e eu tenho um disco de 1 tera, o Windows vai enxergar isso aqui como se fosse um grande disco de 2 terabytes, ok? É isso que o RAID 0 faz. Os arquivos eles são divididos entre os dois discos, entre os X discos, certo? Isso aumenta a velocidade de escrita e leitura, mas não nos traz segurança, não aumenta a segurança. Eu não vou dizer assim, diminui a segurança, certo? Estatisticamente até diminui, mas ele com certeza não aumenta a segurança, certo? A outra forma de fazer RAID é o RAID 1, ou espelhamento. Mirroring. Essa palavra mirroring significa espelhamento. A função é combinar dois ou mais discos, como sempre, né? Isso aqui, o RAID combina sempre dois ou mais discos, certo? Em um único, sem somar suas capacidades. Olha a primeira diferença, certo? Arquivos são gravados inteiramente nos dois discos. Então, nos dois discos, os arquivos são gravados no disco A e no disco B iguaizinhos. Aumenta a velocidade de leitura, você vai ver por quê. E aumenta a segurança. Nos traz o que chamamos de tolerância a falhas. O nosso disco, se um dos discos queimar, nós temos o outro disco automaticamente assume. Você pode, inclusive, trocar o disco, né? Substituir por um disco novo. E aí ele vai refazer todas as cópias dos arquivos para que os dois discos sejam exatamente iguais, ok? Então, no caso do RAID 1, né, vamos ver o desenho aqui. Com esse desenho aqui a gente vai explicar melhor. Vamos dar um exemplo de como é o RAID 0. No RAID 0, o que acontece? Eu tenho um arquivo, certo? Aqui está um arquivo que precisa ser gravado nesse disco. Isso aqui é um disco, eu estou circundando agora, é a visão do disco. Quer dizer, então isso aqui é um disco, é como o Windows enxerga, certo? Então, o que é virtual? Um disco só, certo? O que é real são dois discos. Na real são dois discos, o Windows enxerga como se fosse um só. Então o arquivo é mandado para o controlador de RAID e o controlador de RAID divide o arquivo em duas partes. Ele manda simultaneamente alguns bytes para um disco, alguns bytes para o outro. Simultaneamente os dados estão sendo divididos. Então um disco fica com metade do arquivo, o outro disco fica com a outra metade do arquivo. Pergunto, ganho em segurança com isso? Não, de maneira nenhuma. Quer dizer, se um desses discos falhar, eu perco os arquivos inteiros, né?
eu gosto de fazer um lembrete do raio de zero, que é o seguinte: imagina que você está comendo uma goiaba. Eu não sei se aí no seu estado, na sua cidade, existe a fruta goiaba. Você já deve ter comprado suco de goiaba, tudo bem, mas a fruta goiaba, certo? Existe uma grande probabilidade de você achar dentro da goiaba o bicho da goiaba. Aqui a gente costuma chamar de tapuru. O bicho da goiaba. Então, aí você morde uma goiaba e vê o bicho se mexendo. Não tem problema. Isso não tem problema. Você morde uma goiaba e não vê o bicho se mexendo. Também não tem problema. Agora, se você morde uma goiaba e vê metade do bicho se mexendo, aí você tem certeza que já botou outra metade para dentro. Certo? Não há muito medo com relação a isso, porque bicho de goiaba tem gosto de goiaba. Bicho de goiaba é goiaba. Então, você está comendo, está tranquilo. Certo? Portanto, se um dos discos se perder, você mordeu metade do bicho da goiaba. Você perdeu tudo, certo? Já não tem mais jeito. Agora, essa organização do RAID 0 permite a divisão da transmissão, ou seja, a escrita dos dados no disco. Escrever no disco fica mais rápido, porque eu estou escrevendo 2 vezes ao mesmo tempo, assim, bem rápido. Metade aqui, metade aqui. Então vai levar metade do tempo para escrever um arquivo inteiro. A mesma forma para ler o arquivo. Para ler o arquivo, eu vou ler diretamente dos 2 discos ao mesmo tempo. Isso significa que eu consigo diminuir tanto a velocidade de escrita, ou eu posso aumentar a velocidade de escrita e aumentar a velocidade de leitura, diminuir o tempo. O tempo fica menor, fica mais rápido para ler. Portanto, aumenta a velocidade de escrita, aumenta a velocidade de leitura. No caso do RAID 0, no caso do RAID 1, a gente tem o seguinte: a gente tem um arquivo que vai ser gravado, ele é enviado para o controlador de RAID, e então ele é duplicado. Ele é gravado nos 2 discos ao mesmo tempo. Certo? Aí, o que acontece? Na hora da escrita, eu não tenho ganho de velocidade, porque eu tenho que gravar o arquivo inteiro nos 2 discos. É o mesmo tempo que levaria para gravar o arquivo inteiro num disco só. Então, não ganho com a escrita. Eu ganho com a leitura, porque eu posso ler metade desse disco e metade advinda desse outro disco. Então, eu posso ganhar velocidade na leitura. Aumenta a velocidade de leitura do disco. Certo? E, com certeza, aumenta a segurança. Porque no RAID 1... se um disco queimar, esse outro continua trabalhando normalmente, porque ele tem exatamente os mesmos dados do disco que queimou. Então, o RAID 1 traz segurança e velocidade na leitura. O RAID 0 traz velocidade de escrita e de leitura, mas não traz segurança. Até diminui ela um pouquinho, certo? Se vê que na prova, ninguém nunca perguntou assim: o RAID 0 é mais perigoso do que não usar RAID. Ninguém nunca perguntou isso, mas estatisticamente é, porque se você tem um disco e existe uma determinada estatística, uma probabilidade dele queimar, ora, na hora que você tem 2 discos, a probabilidade de um deles queimar é maior, porque você tem 2 discos, certo? Então, a probabilidade dele queimar é maior. Portanto, estatisticamente, a segurança está mais afetada, minha opinião, certo? Que mais para a gente terminar? Para a gente terminar, fontes de energia elétrica. As fontes de energia elétrica são os equipamentos que alimentam o seu computador de energia elétrica. Vamos conhecer alguns termos, algumas palavras, alguns verbetes sobre isso. Primeiro, fonte de alimentação. Fonte de alimentação é o equipamento que normalmente fica dentro do gabinete. Se estivermos falando de um computador desktop, ele fica dentro do gabinete e ele alimenta de energia elétrica contínua todos os componentes da placa-mãe, todos os componentes de dentro do seu gabinete. Então, a fonte de alimentação liga direto na tomada ou num estabilizador, certo? E alimenta o seu computador. Nós temos, é claro, o estabilizador. O estabilizador é aquele equipamento que fica no chão, ligado diretamente à tomada e que estabiliza, ele normatiza, ele adequa, ele deixa que a tensão e a corrente elétricas advindas da tomada não danifiquem seu computador se houver picos. Ele protege o seu computador contra picos de tensão, porque ele estabiliza a corrente elétrica, estabiliza a tensão elétrica. E nós temos o no-break, que é um estabilizador que possui bateria. A função do no-break é fornecer a energia caso a rede elétrica interrompa o fornecimento de energia normal. Faltou luz, deu blackout no seu bairro, ok. O estabilizador, o no-break, consegue com as suas baterias aguentar um pouquinho de tempo, uns 15, 20 minutos, dá tempo de você salvar o que você está fazendo, dá tempo de você gravar tudo, gravar no pendrive se precisar, terminar o seu trabalho. Agora não vai demorar 2 horas para terminar não, né? Por favor, o no-break não aguenta tudo isso. Certo? Depende, né? Tem uns no-breaks enormes que aguentam bem mais do que isso.
Vamos às fotos desses equipamentos. Isso aqui é uma fonte de alimentação de um computador normal, uma fonte de alimentação de um gabinete, de um desktop, certo? Você vai ver aqui, ó, onde é que ela fica. Aqui está o gabinete aberto, e a fonte de alimentação está aqui, certo? Essa é a fonte de alimentação. Os cabos que vêm da fonte de alimentação, eles servem para alimentar todos os componentes de dentro do computador, certo? De dentro do gabinete. Aqui está um outro gabinete, a fonte de alimentação está aqui em cima, certo? Os cabos estão saindo dela para alimentar a placa-mãe, para alimentar disco, para alimentar a placa de vídeo, para alimentar outros componentes. Então os cabos estão vindo ali da fonte de alimentação. E é claro, a tomada, o cabo sai ligado daqui direto para a tomada, né? Então na traseira do seu gabinete você vê a sua fonte de alimentação. Isso aqui é uma fonte de alimentação de laptop, certo? Já que o laptop não tem espaço muito grande dentro, a fonte de alimentação também é externa, né? Então você tem aqui esse plug que liga na traseira do seu laptop, aqui você tem o cabo para encaixar e aqui vai encaixar na tomada, certo? No estabilizador, no break ou mesmo na tomada direto, certo? Não sugiro na tomada direto, né? E aqui está um no break. Um no break tem a cara. João, isso parece um estabilizador. Eu sei, parece um estabilizador, porque é um equipamento que vai ficar no chão do seu estúdio, no chão do seu escritório, certo? E você liga ele para poder ligar seu computador com a tensão estabilizada. Esse cara aqui, você percebe, aqui nessa foto, não sei se vai dar para ver, está escrito bateria. Então assim, é um no break. Quando faltar energia, aqui está aceso, a palavra rede está acesa, significa que ele está ligado à tomada. Engraçado que a tomada está aqui para o lado de fora, essa foto não foi bem feita, a tomada está desconectada, mas quando está ligado em rede é porque tem energia vindo da rede. Quando acende o LEDzinho de bateria, é sinal de que o no break está funcionando com subbateria, sem alimentação vinda da rede, certo? Ok, esses são alguns dos pontos que eu achava que era necessário terminar. No seu material tem isso também, e é justamente agora que a gente vai ver. No material de apoio, você tem no capítulo de hardware as palavras finais do capítulo de hardware. Vai falar sobre Bluetooth, vai falar sobre RAID e vai falar sobre as fontes de energia. Está tudo no seu capítulo de hardware, no seu material de apoio, ok? E as questões propostas que vocês têm que resolver são a 31 e a 32, questões propostas sobre esses assuntos, ok? A fonte de energia caiu uma ou outra vez, falam muito sobre no break, você sabe o que é no break, certo? Bluetooth falam também, e RAID é mais raro, só provas mais pesadas é que vão cobrar RAID, mas de todo jeito você está ciente do que vem por aí, do que tem por aí. Então, nós nos vemos nos nossos próximos módulos. Esse vídeo oficialmente finaliza o módulo de noções de hardware. Se algum vídeo vier a ser adicionado aqui, nesse módulo, é para complementar alguma coisa, uma nova tecnologia, ou mesmo para aprofundar, certo? Também fique de olho no seu material de apoio, no capítulo de hardware, se vier algum capítulo de vídeo, porque muitos vídeos podem ser colocados para acompanhar diretamente no seu material, certo? Bom, com isso a gente finaliza esse módulo de noções de hardware. Nós nos vemos nos próximos módulos.